se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do cemitério antigo. A chuva fina caía incessante sobre o solo encharcado do antigo cemitério abandonado de Santa Luzia dos Anjos. As lápides, cobertas por musgo e limo, se erguiam tortas como dentes podres em uma boca esquecida pelo tempo. Poucos se lembravam da última vez em que um enterro ocorrerá ali. E menos ainda ousavam atravessar seus portões de ferro enferrujado após o anoitecer. Jonas, um jovem coveiro contratado pela prefeitura para realizar um levantamento dos túmulos esquecidos, caminhava entre os túmulos com uma lanterna tremulante. Seu rádio chiava com ruídos distorcidos, como se vozes quisessem atravessar as frequências. O som parecia sussurrar seu nome de forma insistente, cada vez mais próxima, mais íntima. Ele ignorava os avisos velados da cidadezinha. Diziam que um espírito vagava entre os mortos, amaldiçoado por um antigo ritual interrompido. Seu olhar descrente enfrentava os rumores com ceticismo arrogante, como se o sobrenatural pudesse ser reduzido a histórias para assustar crianças. Ao se aproximar do mausoléu central, Jonas sentiu um frio que não vinha da chuva. O ar ao seu redor ficou mais denso, pesado como chumbo. Um cheiro pútrido se espalhou repentinamente, fazendo-o vomitar sobre as pedras molhadas. Quando ergueu os olhos, viu pegadas enlameadas que não eram suas indo em direção à cripta. Dentro da construção, tudo estava escuro como o interior de um caixão fechado. A lanterna falhou por um instante. Nesse lapso de trevas, ele ouviu um som úmido e arrastado, como carne sendo puxada contra o mármore. A luz voltou, mas nada havia ali. Nada visível, ao menos. Ele tentou sair, mas a porta do mausoléu se fechou sozinha com um estrondo que fez a estrutura tremer. Jonas gritou, chutando a madeira velha em desespero, mas ela não cedia. Algo se movia atrás dele. Algo que respirava como um animal, mas caminhava como um homem. Uma mão invisível tocou seu ombro. Gélida, firme, determinada. Ao se virar, sua lanterna caiu e se apagou de vez. Na escuridão, Jonas gritou, mas o som foi engolido pelo silêncio ancestral daquele cemitério esquecido. Na manhã seguinte, o velho padre Estevão foi o primeiro a notar a ausência do jovem coveiro. A paróquia ficava a poucas quadras do cemitério, e ele sabia que nenhum bom cristão deveria perambular por lá sozinho. Muito menos à noite. Com sua batina encharcada pela neblina matinal, ele caminhou até os portões enferrujados, que estavam entreabertos. O trinco pendia como se tivesse sido arrancado de dentro para fora. As marcas de barro no chão não deixavam dúvidas, alguém, ou algo, havia saído de lá após o temporal. No centro do cemitério, próximo ao mausoléu, havia um crucifixo virado de cabeça para baixo. O padre estacou, os olhos arregalados, murmurando uma oração em latim. Aquela profanação não era obra de um vândalo. Era um sinal. Um aviso. Foi quando ele ouviu a voz. Uma prece antiga, em um dialeto que ele não reconhecia, mas cuja melodia carregava um ódio ancestral. O som não vinha de um alto-falante ou de alguém escondido. Ele emergia do próprio chão. O padre caiu de joelhos, agarrando o crucifixo no pescoço com tanta força que deixou marcas vermelhas. Em sua mente, imagens brutais se formavam, corpos sendo arrastados para dentro das sepulturas, olhos que não se fechavam nem na morte, uma criança envolta em véus negros. Estevão fugiu dali como um animal acuado. Ao voltar para a igreja, trancou todas as portas e pediu para que tocassem os sinos sem parar. Disse aos fiéis que ninguém deveria sair à noite, e que orações seriam feitas até o espírito encontrar descanso. Mas naquela noite, os sinos pararam às 3 da manhã. Exatamente no mesmo horário em que, décadas atrás, o ritual proibido fora interrompido por tiros e sangue. A cidade sentia que algo havia despertado. Algo que não descansava. E que não esqueceria. Naquela madrugada, Helena, uma jovem historiadora recém-chegada à cidade, acordou com um grito ecoando pelas paredes do hotel antigo onde se hospedava. Ela se levantou ofegante, sentindo um frio anormal vindo da janela entreaberta, embora do lado de fora o vento estivesse parado. Os registros que estudava em segredo falavam de um culto enterrado pela diocese local no século XIX.
Um grupo que acreditava que certos mortos não deveriam ser esquecidos, mas adorados. O epicentro de tudo era o cemitério antigo de Santa Luzia dos Anjos. Movida por uma força que não compreendia, Helena pegou suas anotações e correu até o cemitério. A lua, encoberta por nuvens, lançava sombras alongadas e distorcidas sobre as lápides. Ela não hesitou. Algo dentro dela a guiava. Chegando ao mausoléu, viu que as portas estavam escancaradas. Um cheiro metálico de sangue pairava no ar. No chão, estava a lanterna de Jonas, rachada, e ao lado dela, um caderno encharcado com anotações que pareciam não ter fim. As páginas, embora molhadas, revelavam símbolos que Helena já havia visto antes, em uma antiga tapeçaria dos monges silenciosos de Kaluga. A conexão entre aquele cemitério e os horrores descritos em suas pesquisas se tornava mais clara, mas também mais perigosa. Ela ouviu passos atrás de si, mas ao se virar, nada havia. O som se repetiu, agora mais próximo. Um sussurro ressoou em sua mente. Você também veio me lembrar? A voz era masculina, mas distorcida como se fosse falada sob a água. No reflexo da lápide polida, Helena viu uma figura. Alta, envolta em trapos, sem rosto. Apenas 2 buracos negros no lugar dos olhos. Ao se virar, a figura já não estava lá. Mas o frio, esse permaneceu. Naquela noite, a cidade inteira mergulhou em um apagão. Sem energia, sem comunicação, sem saída. Os telefones só faziam uma ligação, para o número de Jonas, que ninguém mais lembrava de ter salvo. Quando atendiam, o som era o mesmo, terra sendo revolvida e alguém sussurrando uma prece. A prefeita convocou uma reunião de emergência na igreja, agora o único lugar com velas acesas. Os moradores falavam em desaparecimentos, aparições e sonhos recorrentes com o cemitério. Muitos choravam. Alguns, em silêncio, pareciam em transe. Helena tomou a palavra, revelando tudo o que sabia sobre o culto, o espírito preso entre mundos e o ritual interrompido. Disse que o espírito precisava de um nome para ser selado novamente, o verdadeiro nome do morto que foi enterrado vivo em sacrifício. Mas ninguém sabia. Ou melhor, ninguém queria lembrar. O padre, em silêncio, apontou para um quadro antigo na sacristia. Uma criança de olhos negros, envolta em luto, cercada por monges. Israel, murmurou. Esse era o nome. Ele não foi enterrado. Ele foi trancado. Helena sabia o que precisava ser feito. Um novo ritual, um novo selo. Mas seria necessário sangue. O espírito queria lembrança, sim. Mas também exigia dor. Antes que o plano pudesse ser posto em prática, os sinos da igreja tocaram sozinhos. Do lado de fora, todos os túmulos estavam abertos. E do centro do cemitério, uma figura caminhava, com o rosto de Jonas, mas olhos que não pertenciam a este mundo. Helena conduziu os moradores até o cemitério, como uma sacerdotisa moderna. Cada um trazia um objeto pessoal, um símbolo de memória. Precisavam lembrar do que havia sido esquecido e confrontar o horror com coragem. Ao centro do ritual, ela desenhou os símbolos antigos com sal e sangue. Jonas, ou o que quer que agora usasse sua pele, observava com um sorriso rasgado. Israel, o espírito do sacrifício, queria um novo corpo. Um novo lar. Quando o nome verdadeiro foi entoado por todos, o chão tremeu. As lápides racharam. Ossos se ergueram como marionetes quebradas. O vento uivava cânticos que jamais deveriam ser ouvidos. Mas Helena permaneceu firme. Israel surgiu por completo. Uma massa de sombras, dor e olhos. Muitos olhos. Cada um refletindo uma memória dos moradores. Um por um, foram confrontados com seus pecados, seus arrependimentos, suas perdas. Mas não fugiram. No ápice do ritual, Helena se feriu com um punhal antigo. Seu sangue completou o selo. A criatura gritou, não com dor, mas com lembrança. Seu corpo se desfez em poeira e ossos. Jonas caiu ao chão, inerte, mas vivo. O cemitério silenciou. Dias depois, Helena partiu da cidade.
Mas deixou uma advertência: Israel não foi destruído. Apenas dorme, esperando ser esquecido novamente. E cemitério, sempre haverá outro. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode